Passei o dia na televisão, variando entre os canais de notícias e assistindo a pateticidade pateta, louca, translocada, sem respeito à formalidade do cargo, ameaçadora, sem elegância, desrespeitosa, antidiplomática, abandonando gente que veio de longe, não recebeu nenhuma menção, foi colocada num lugar de desconsideração. Eu vendo aquilo tudo, uma pena desse país, uma tristeza, meu Deus. E tem um grupo aí de uns 30% da população que acham que é uma alternativa para o futuro, a gente viver como viveu esses últimos 3 anos e meio. Quem tem vergonha na cara anda com burca. Eu viajo para fora do país desde então. Antigamente era uma alegria dizer que eu era do Brasil. Hoje em dia, quando alguém nota que eu não sou do lugar, ou por alguma razão, ou talvez o sotaque, e me pergunta, eu digo, eu sou latino-americano. Mas não entro nem nesse detalhe, embora ser da América Latina também seja um negócio que está perto da América Latrina. Mas para onde eu vou? Eu sou daqui mesmo, dessa terra atrasada, subdesenvolvida, sem educação, sem cultura, que tem prazer no grotesco, que aplaude a tosquice, a ogrice, a desconsideração. Um país que está ficando com capacidade de se divertir com a violência, com a humilhação do pobre, do fraco, do preto, do diferente, do sexualmente estranho aos considerados normais da sociedade. É muita brutalidade, muito ódio vibrando. O Brasil pode se transformar cada vez mais num país mal assombrado, porque onde tem tanto ódio exalando, os espíritos ficam soltos. É uma invocação de espírito, esse ódio todo. Eu fico vendo os crentes falarem que o Lula tomou banho de pipoca. É meio engraçado, né? Você vê aquele cara ali que não está com a mínima vontade de tomar banho de pipoca, mas está cumprindo uma liturgia cultural aí, parte da cidadania, claro. Aí ele vai e toma o banho de pipoca, como quando foi à Igreja Universal, recebeu oração com imposição de mãos do Macedo, que é uma catástrofe. Ou recebeu oração com imposição de mãos de uma pessoa tão sem caráter, sem espinhela, sem carnegão de compromisso com Deus, com as próprias palavras, e é uma gosma humana, como o Malafaia, que é literalmente uma lula, é um ser invertebrado. Ele fica do lado de quem estiver no poder, e já foi assim, há 30 anos que vem sendo assim, vai ser de novo, é só dar um tempinho. Mas é capaz de falar barbaridades inconcebíveis, e o povo aplaudindo. Eu digo, meu Deus, essas pessoas não sabem que aquilo que eles aprovam, aplaudem, se transforma em caráter neles, se transforma em olhar, se transforma em natureza. E assim é dos líderes que vem a corrupção do povo, como diz o livro de Provérbios. Quando o rei é mau, é insensato, é tolo, é egocêntrico, é um
homem de Belial, como diz o Velho Testamento, é uma pessoa que só se preocupa consigo mesma, para atender aos seus caprichos é capaz de propor o mal. Quando isso tudo acontece, o povo se corrompe. É o que diz a Escritura. Você que diz que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, não minta mais, porque se você quer que ela seja a palavra de Deus de capa a capa, então que ela seja a palavra de Deus de capa a capa e cumpra o que ela diz. E ela diz que o governante louco, insensato, de Belial, perverso, sem empatia, sem coração, que só pensa em ti, em si, a existência dele corrompe, destrói o tecido relacional, abisma o povo em contendas, em rixas, em ódios. E é isso que a gente tem. E isso corrompe uma nação inteira, acaba com a gente, perverte novas gerações. Quanto mais tempo durar, pior vai ficar. Só pensa diferente que nunca leu nenhum tablete de história humana, nada. Porque quem conhece a história é um mapa tão nítido do que acontece. E quem conhece a Escritura sabe que é por essa falta de verdade, de sinceridade, de profecia da vida, do bem e do desejo de justiça para todos, é na ausência disso que a corrupção se estabelece, não apenas como troca de dinheiro ou dinheiro que se pega inapropriadamente, é uma corrupção infinitamente mais profunda do que a monetária ou financeira. É aquela corrupção do ser, onde não tem capital externo envolvido. É a corrupção da mente, é a corrupção dos pensamentos, é a perda da alma, é a morte do espírito, é a corrupção de valores, de significados, de interpretação, é a dissolução da humanidade pessoal, da individualidade que melhore, que só se individua para a escuridade, para a treva pessoal e não para a luz. É isso que acontece sempre, é o testemunho do Evangelho, é o testemunho da Bíblia toda, é o testemunho da história humana toda, e só a ignorância cega é que acha que na sua geração isso pode produzir uma exceção que nunca produziu na história humana inteira, mas vai produzir na malandragem brasileira, nos nossos heróis macunaímas, que nascem de cabeça para baixo e sem caráter, amoldáveis ao que seja necessário. É daquele tipo que, quando vê que perdeu, bota o galho dentro, porque são covardes e são apenas aproveitadores dessa inocência burra, fanática e avassaladora que toma conta de tanta gente boa, tanta gente que fica com ódio de mim, porque eu digo assim com toda mansidão e carinho e oração, não tem uma energia ruim saindo daqui, só palavra mansa, doce, na esperança de que, pela brandura, alguém me ouça. O que é muito difícil, porque as percepções estão todas entupidas, obturadas, fizeram um canal sensorial, não entra nada, está tudo bloqueado, e o cara está preso na sua câmara de confusão, de ilusões, de mentiras, tentando criar inimigos para lutar contra um inimigo que não existe e que vão inventando, inventando, inventando.
E daqui a algum tempo você vai saber que todos os seus inimigos, criados, fabricados, esculpidos por artesãos do engano, da mentira e da falácia, não eram nada, eram vento, não existiam, eram projeções, eram hologramas, eram criações para animar um grupo que só se sente adrenalinizado se for provocado pelo medo de um diabo, de um demônio, de uma dominação da nossa terra que está chegando aí até gente muito boa, gente boa, gente boa. Como um amigo meu que eu vou mostrar aí, um amigo de, meu Deus, mais de 40 anos, talvez de 45 anos. Embora a gente já se conhecesse e ouvisse falar um do outro antes de nos encontrarmos, muito antes. E ele sempre foi um homem bom, inocente até, de uma inocência quase patológica. Eu o amava, como também o amo ainda hoje. Nunca vou deixar de amá-lo. Mas eu encontrava com ele, fazia cruzadas que ele organizava para mim, passei algumas semanas de convívio intenso com ele, depois viajamos, passamos quase um mês juntos em Israel, e eu sempre via aquela quase infantilidade ingênua dele, como ele cria em tudo. Durante a viagem, às vezes eu tinha que dizer, oh, isso aí não é verdade não, o guia falou, porque todo mundo gosta de ouvir essa besteira, mas eu vou explicar, não fique empolgado não, eu vou explicar e vou chamar todo mundo para a história real. E depois que foi todo mundo embora, ele ficou comigo lá, eu fiquei escrevendo um livro sobre Cantares de Salomão em Tel Aviv, e ele foi andar a pé. Eu já falei, cara, cuidado com a síndrome de Jerusalém. Tem gente que vem para cá, cabeça muito impressionável, tudo isso fica andando a pé no sol aí por Israel. Eu já vi gente ficar surtadaça, vendo anjo para tudo que é lado, e depois teve que ser internado. Eu conheço um deles que ficou assim em Israel, filho de um pastor, não foi comigo. Ninguém que vai comigo fica assim, porque eu acabo no cacete da realidade com essa síndrome de Jerusalém, não se cria do meu lado. Mas ele foi embora. E eu fiquei trabalhando, eu até esqueci que ele estava andando por lá, ele ficou de voltar dentro de uma semana das peregrinações a pé. E quando ele voltou assado, ele é muito branco, igual um camarão descascado. Eu pensei que ele ia ter uma insolação, vai beber água, meu querido, como é que você ficou andando a pé nesse calor horroroso? Era verão. E ele foi para Belém a pé, acho que foi para Hebrom a pé, quilômetros a pé. Não é tão distante assim, mas na Palestina, em Israel, no verão, tudo, 1 quilômetro são milhas de sofrimento no calor. E lá voltou ele assim, com os olhos esbugalhados. Meu Deus, o Senhor! E eu comecei a dizer, calma, calma, vem jantar, vem almoçar. Fui chamando ele para Real. Ele vinha com aqueles assuntos, eu desviava. Com medo mesmo que ele desse uma surtada, porque eu sempre soube que ele era uma pessoa altamente impressionável. Mas é um santo de Deus. E aí, depois de um tempo, se radicalizou, se transformou em puritano, voltou no tempo para o século XVII, nos Estados Unidos, no final do século XVI da Europa, século XVII nos Estados Unidos, aqueles fanáticos puritanos, de onde vieram os Amishes, os Quakers, os grupos fechados, onde tudo é pecado, até uma coisa brilhosa, qualquer que seja, em alguns desses grupos, um brilhinho é pecado, qualquer coisa que brilhe é pecado.
tudo tem que ser fosco. Ele não chegou a essa, mas eu sei que a família dele já sofreu ou tem sofrido, ultimamente eu não tenho falado. Aí eu recebo essa imagem desse homem bom, santo de Deus, ontem, naquela passeata trágica, clamando ao Senhor que nos dê esse livramento e termos de novo, por mais 4 anos, a mesma pessoa nos dirigindo, nos governando. Jesus, ele pede a Jesus, com toda a intensidade do coração bom dele. Minha neta de 6 anos, que compreende o bem e o mal com mais rapidez, uma ingenuidade que foi se patologizando à medida em que a idade chegou e ele mergulhou nessa bolha do puritanismo, onde só os puritanos são os santos e os outros que não são puritanos são, no máximo, crentes de segunda categoria, muito carnais, que não ouvem a voz de Deus e não andam em santidade. Está aí o vídeo que eu pedi para o Braulio separar do meu queridíssimo amigo Josafá Vasconcelos. Uma grande vitória, para a glória do teu uma grande vitória, para a glória do teu nome. Uma pena. Ele é um homem bom. Todo mundo que o conhece sabe disso. Agora, a ideologia dele, por causa dessa ideia de que se tiver um governo que autorize os pastores a entrarem lá toda semana, que dê privilégios e carteiras especiais para os pastores terem acesso a coisas que só grandes autoridades têm, se conceder passaporte diplomático, se puser pastores em cargos, em funções, como no MEC, no Ministério da Saúde, no STF, nos tribunais, nas autarquias, na AGU, na CGU, aonde puder botar, na promotoria para fazer o que ele quer. E se as leis promulgadas forem leis de redução das liberdades das minorias, é uma democracia de maiorias, quando na realidade a democracia é um governo que contempla as minorias. A maioria elege presidentes ou até senadores, mas o povo elege as minorias, que são os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais, que são os representantes das facções, dos grupos, das tribos, dos interesses, das associações, dos sindicatos, dos trabalhadores de determinada área. As minorias são representadas no Congresso Nacional. Por isso ele precisa ser o mais plural possível e o mais justo e igual nas contemplações de privilégios. No entanto, os evangélicos, que sempre foram assim, sempre, eu conheço essa história a vida toda, não a minha, mas a vida toda da existência do grupo, da história mesmo.
foram assim, mas quando aparece uma governança estilo Constantino, que diz: eu vou fazer de vocês os únicos, os melhores, os maiores, os mais poderosos, aí o pessoal surta e fica de joelho mesmo, de joelho. Isso vem acima de Jesus. Não adianta, eles não são capazes de dizer: não, você tem uma fé em Jesus tão linda, tão linda. E conquanto eu não concorde com a sua escolha de governança, mas eu sou teu irmão antes de tudo, porque eu vejo que você ama ao Senhor amando o seu próximo. Mas não, você pode ser amor puro, eles vão te odiar até a morte, porque Jesus já não é mais o ponto de convergência. É outro Messias, é um outro Senhor, é uma divindade que foi protocolada e que foi acolhida num lugar de beatificação e de santificação, sem cujo patrocínio nós perdemos a nossa paternidade, a gente parece que vai ficar órfão. É essa história sendo vendida para muita gente numa mentira, inventando todo tipo de coisas que não vão acontecer. Se acontecerem, podem me levar para ser linchado. Podem vir me oprimir aqui na porta da minha casa e eu mesmo me oferecerei. Porque eu sei que vocês estão engolindo mentiras de um lado e mentiras sobre os outros lados. Só tem um lado bom, o resto é tudo mal. Quando, na realidade, o lado que vocês chamam bom é o pior que existe no contexto. E os outros podem não ser grandes coisas, mas são bem melhores do que o que está aí do ponto de vista da totalidade da obra e do que pode, com todas as ambiguidades e imperfeições e falibilidades, pode ser bem melhor do que o que já se provou horroroso. Só não vê quem tem essa paixão religiosa e que diz: o Brasil pode se transformar num inferno, desde que nós, os crentes, sejamos os gerentes. O Brasil pode se transformar num inferno, desde que nós, os crentes, sejamos os gerentes. É isso que está posto aí. Por quê? Porque o pessoal crê que se nós dermos liberdade cidadã igual aos quilombolas, aos índios, aos pretos, aos estrangeiros e, sobretudo, às lésbicas, aos gays, aos bissexuais, aos transexuais, aos queers, e que são os que tanto faz, e qualquer outra coisa que venha a mais, o Brasil, se não perseguir essas pessoas, se tiver uma legislação que diga eles têm o direito de viver com toda a liberdade que os outros cidadãos heterossexuais têm de viver, e eu, como cidadão heterossexual, tenho toda a liberdade. Agora, eu não saio de bundinha de fora, não espremo a minha mulher num poste, não fico fazendo de conta que eu estou pegando ela em pé nas árvores. Tem limite para mim também. Tem atentado ao pudor, tem respeito à menoridade, tem respeito à cidadania coletiva. Essas coisas a gente faz em casa, no quarto, na intimidade, não tem que ser fruto de exposições públicas, de demonstrações patéticas, nada disso. Isso vale para heterossexuais e para LGBTQIA+, para todo mundo. Até o transexual tem que ter o seu jeito transexual de se comportar. Não pode ser um escarcéu. A vida não é um carnaval, não é uma Sapucaí. Eu conheço muitos transexuais que parecem tanto com mulheres,
Se eles não falarem que são transexuais, vão ser cantados de tão bonitinhos, bonitinhas, bem formados femininamente que são. E não precisam também carregar uma abóbora na cabeça dizendo eu sou trans. A coisa mais natural do mundo é todo mundo ser quem todo mundo é, com o pudor suficiente do convívio com a diversidade, com a pluralidade, de modo que não deve haver excessos de nenhum lado. O lado que não gosta agride, é violento até fisicamente, em palavras nem se fala, em preconceito nem se diz. E o outro lado, que busca liberdade, pensa que liberdade é exagero, é escândalo, é choque. Ninguém consegue aprender que a única maneira de apresentar equilíbrio é sendo equilibrado. Os polos de desequilíbrio, só sendo equilibrado eu equilibro os desequilibrados. Isso precisa começar por você, precisa começar por mim. Eu estou aqui, defendo o direito de todo mundo, mas me mantenho no meu equilíbrio, na minha razoabilidade cidadã, que é o que o Evangelho me ensina, a viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Eu não disse nada demais, mas toda vez que eu digo alguma coisa assim, eu perco 1000 pessoas aqui, do dia para a noite, assim. Aí eu estou com 163 mil agora. Quando termina o programa eu vou ver, estou com 162 mil, porque 1000 saíram. Aí eu digo, olha, vão sair, porque tem certas coisas mínimas, com todo respeito, reverência, educação, que como evangelista, proclamador do Evangelho e profeta, proclamador da exortação, proclamador da edificação, proclamador da consolação e da verdade, segundo Jesus, segundo os apóstolos e segundo os profetas que profetizaram no espírito messiânico do Evangelho, é alinhado com eles que eu estou falando aqui. E você fica com raiva, olhe no espelho, ajoelhe e pergunte por que você fica com raiva de quem, com todo respeito, meiguice e carinho, fala com você reverentemente as coisas que eu falo a você. Pense nisso. Senhor Jesus, eu oro por tanta gente boa, como o meu querido Fafá, amigo amado, e sempre teve essa tendência infantil a crenças de caronchinha, fantasiosas. E como ele, há milhares de pessoas boas que estão nessa achando que estão prestando culto a Deus, achando que a gente pode salvar o país por imposição de legislações proibitivas contra aqueles em relação aos quais nós não temos acordo com as práticas ou os comportamentos. E aí nos tornamos, sem desejar, diabos da nossa própria tirania e do ódio que vai crescendo conforme os antagonismos se expandem. É tão simples de entender como isso vira magia negra, Senhor. E ódio, onde há ódio, a magia negra foi despachada. Eu peço que tu nos abras o entendimento. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém e amém.